Olá, alunos do terceiro médio, tudo bem com vocês? Então, galerinha, hoje vamos para uma parte importante do nosso conteúdo, que eu vou explicar para vocês o capítulo 5 e 6 do livro texto. Assim, finalizando os conteúdos da apostila 1, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção desses exercícios referentes ao capítulo 5 e 6, tá bom, pessoal? Então, galera, vamos lá. De início aqui, falando do capítulo 5, fala sobre os processos relacionados à educação no mundo e no Brasil. Você que assistiu o documentário que eu pedi para o Dia Nascer Feliz na aula anterior, você pôde compreender de maneira profunda e as questões relacionadas à educação brasileira, né? E os problemas que existem nela e a grande disparidade entre a educação, tá? Isso não é de hoje, o documentário começa abordando os anos 60 até o período atual, tá? Apesar de ser um vídeo produzido entre 2004 mais ou menos até 2005, ele é um vídeo super atual, tá? E, infelizmente, muitas daquelas informações ainda é, condizem com a educação brasileira, né? Não deveria, é triste isso, mas enfim, né? Então, pessoal, a educação do século XXI, então ela é marcada por essas grandes disparidades, né? Então, tanto que o vídeo mostrou, né? No colégio lá de Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, e as outras 13 escolas que eram públicas, né? Espalhadas pelo Brasil. E não é porque é escola pública que são iguais. Elas se adequam às regiões, elas se adequam às populações, e do mesmo jeito que tem alunos que aproveitam, alunos que não aproveitam, tem também os lugares em que ela é levada mais a sério pelos órgãos competentes, como prefeitura, governo do estado, e também pelos as peças atuantes, direção, coordenação, professores, né? Então faz várias atenuantes aí, né, em relação a isso. Então, pessoal, a educação para todos aqui, né? Então, quando ela é marcada, né, pelos objetivos dela, né? Então, aqui, ó, os 6 objetivos aprovados na Conferência de Dakar em 2000, que deveria ser alcançado até 2015. Então, aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ampliar e aperfeiçoar os cuidados com a educação desde a da primeira infância, que são com os petitidinhos, né? Até, pessoal, né, as crianças de maior vulnerabilidade, tá? Assegurar que até 2015 as crianças, particularmente as meninas, por que que ele pega mais no pé das meninas, pessoal? Sabe por quê? Porque é a mulher que ela vai sofrer as maiores consequências. Ser pai é uma coisa, ser mãe é uma coisa completamente diferente. Quando a mulher engravida, é a vida dela que para profissionalmente, academicamente, né? É a vida dela que estaciona aí, e isso se ela for de uma família estruturada, e se ela também tiver uma estrutura financeira que possa possibilitar criar essa criança que está sendo gerada, né? A vida do homem não para, vai continuar, vai ter uma coisa a mais, que é um filho. E isso se ele assumir essa paternalidade também, né? Tem mais esse fator. Então, e o número, se para uma mulher adulta já não é uma coisa fácil, é, essa pausa na vida, imagine então nas adolescentes, né, que engravidam aí antes de completarem os estudos, né? Apesar que nos grandes centros urbanos muitas mulheres estão optando em ser mãe mais tardiamente, perto dos 30, às vezes um pouco mais até, em muitos lugares ainda não acontece isso, né? A gravidez na adolescência ela é um fato comprovado, principalmente, né, relacionado a a dificuldade, né, as grandes dificuldades existentes nesse processo todo, tá bom? Então, por isso que ele pega no pé aqui no caso, né, a ONU, em relação à ONU, e também algo que foi decidido na conferência, sobre todas as crianças, particularmente as meninas, né? Assegurar que sejam atendidas as necessidades de aprendizado, né, tanto de jovens e adultos, focando na aprendizagem de treinamento para a vida, alcançar até 2015, né? Então vamos por pontos aqui. Eu comentei esse. Agora eu estou comentando, terminei esse, nesse agora. Estou neste, tá? Alcançar até 2015 uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos, né?
Aqui, pessoal, nós temos dados de entre 60% e 70% da população brasileira, ela é alfabetizada, mas ela está dentro de um quadro de analfabetismo funcional. Então, isso precisa ser melhorado, né? Aí vem no caso de eliminar as disparidades de gêneros no ensino primário e secundário, né? Então, é tratar de maneira igualitária a educação, no caso da preparação de todos, não apenas no quesito de meninos são criados para trabalharem, né, fora de casa, e as meninas crescem para virarem mulheres e donas de casa. Essa não é um processo de alfabetização equilibrado, em igualdade de gêneros, né? É uma educação diferente, tá? No quesito 6 aqui, tá? Então nós temos aqui melhorar todos os aspectos da qualidade na educação, né? Melhoria dos resultados, dos resultados, né? Reconhecidos aí em todos esses sentidos, tá? No caso aqui de objetivos dos milênios, aliás, o objetivo do milênio, né? Objetivos do milênio. Deixa eu só fechar uma janela aqui, pessoal, desculpe. Bom, pessoal, pronto. Desculpas, mas do nada o vizinho começou a utilizar uma furadeira. Mas vamos lá, então. Acho que agora deu uma inibida no barulho em si, né? No Objetivos do Milênio, né? Então, aí no caso, eles são objetivos escolhidos e determinados pela ONU, tá? Nesse caso, então, aí nós temos, né? Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, aqui, pessoal, nesses objetivos nós temos, né? Com a Declaração das Nações Unidas, né? Então, neste ponto aqui. Deixa eu engrossar um pouquinho a seta para ficar melhor de visualizar. Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? As nações se comprometeram, né, a reduzir a pobreza extrema, né, cumprindo 8 objetivos. Esses 8 objetivos, né, que compõem os objetivos de desenvolvimento do milênio, tá? Então é o que está sendo colocado aqui, ó, ok? Aqui, ó, ou seja, fazia menção direta à questão educacional. Seu objetivo era que todos, meninos e meninas, tivessem a possibilidade de estudar, né? Falando do centro aqui de São Paulo, né, no centro da educação brasileira, enfim, parece uma coisa muito distante, né? Uma coisa que não tem problema, tal. Mas é uma coisa que é importante, porque não são todos os lugares que conseguem ter esse processo, né? Então aqui, ó, abaixo tem alguns diagnósticos fornecidos, né, pela Organização das Nações Unidas. Então aqui, ó, primeira observação aqui, ó. A taxa de matrícula líquida no ensino primário nos países em desenvolvimento chegou a 91% em 2015. Aumentou, né, 83%. Aliás, aumentou bastante até, de 83% em 2000 para 91% em 2015. O segundo fator, o número de crianças não escolarizadas com idade para frequentar o ensino primário no mundo todo diminuiu de 57 milhões em 2015, né? Quase a metade em comparação aos 100 milhões de 2000. Né? Então, nós vemos uma inversão aí dos dados. Né? Terceiro ponto. Tá? Entre 1990 e 2012, o número de crianças matriculadas no ensino primário da África subsaariana mais do que duplicou. Olha que legal, passou de 62 milhões para 149 milhões. Não é o suficiente, mas é um caminho, né? E essas mudanças, elas não são rápidas, elas são mudanças demoradas, tá? Aqui, pessoal, então, ó, aqui escurece, aqui fica muito claro, vai entender, né? Mas vamos lá.
Aqui agora, nesse quarto ponto, nos países em desenvolvimento, as crianças dos agregados familiares mais pobres têm 4 vezes mais probabilidade de não serem escolarizadas, né? Do que aqueles que vivem nos agregados em si, né? Então, isso que acaba acontecendo aí, tá? E a taxa de alfabetização entre jovens e adultos de 15 a 24 anos aumentou globalmente de 83% para 91% também, também, né? Então isso é positivo. Então, número de crianças escolarizadas por idade. Então, nesse gráfico aqui, né, nós temos o número de milhões de crianças, a taxa do mundo, né, regiões em desenvolvimento da África subsaariana e o sul da Ásia. Então, nós vemos, né, uma grande queda aqui, né, nesse primeiro dado, que de 90 a 2015, né, e no caso do período aqui houve uma grande, né, um grande problema, né, porque nós vemos que a evolução foi muito pequena e a regressão aqui da última linha que aborda o sul da Ásia também, né. Então, o número de crianças escolarizadas em idade para frequentar a escola primária, regiões selecionadas, né, em milhões. Esse outro gráfico aqui, ele mostra o índice de paridade de gênero, tá? Então, nós temos aí, né, as bolinhas, cada bolinha significa, né, é um símbolo, né, aqui do ensino primário, secundário e superior de cada localidade, da Oceania, como foi e como está atualmente, como foi em 1990 aqui, como estava em 2000 e como está em 2015. E aqui a quantidade de população, né, de acordo com o índice. Tudo bem, pessoal? Então, nós vemos aqui algumas evoluções grandes e outras nem tão grandes assim. Por exemplo, olha o ensino superior em 2015 na América Latina e no Caribe, né? Como ultrapassa bem o número que estava no dado anterior, né? Em outros lugares nós vemos que a África subsaariana, né, e também o sul da Ásia são os dois lugares que têm evoluções, mas são os lugares mais atrasados em relação a isso, tá? Aí aconteceu, galera, em 2015, o Fórum Mundial de Educação, tá? Neste fórum foram estabelecidas, né, algumas normas de desenvolvimento, né, para ajuda e também dar o direcionamento, né, o guia para esses objetivos da educação serem cumpridos aí, tá? Fazendo os balanços e vendo quais são as necessidades para serem adequadas no âmbito da evolução, tá? Da educação mundial, ok? Por outro lado, aí nós temos também, né, algumas coisas importantes aí, né? Deixa eu só responder aqui uma mensagem. Pronto. A mensagem da escola. Então, aqui, ó, por que é tão importante educar os cidadãos do mundo? Né, pessoal? Então, nós vimos isso para tornar a desigualdade menor. Quando você viu as alunas do Alto de Pinheiros aqui em São Paulo conversando, você percebe que o foco da conversa é diferente das alunas das escolas do Nordeste, dos alunos das escolas da escola do Rio de Janeiro e também da escola aqui de Itaquaquecetuba, São Paulo, né? Essa escola de Itaquaquecetuba, eu já visitei essa escola, eu conheço ela, né? E foi bem interessante, assim, você poder parametrar e onde você está, como está a sua seriedade em relação à educação em si, né? Porque não é apenas para possibilitar um futuro legal para você, e de segurança para tua família, né? Porque a tua família quer que você progrida ao ponto de chegar ao ponto de ser independente, porque nós como pais, né, de crianças e adolescentes, nós temos essa preocupação, esse medo, esse receio de como é que vocês vão se sair e como vocês vão se sair, principalmente quando nós não estivermos mais vivos, né? Então, em cima desse processo, pensando dessa maneira, o que entra muito forte aqui, galerinha, é esse processo do IDH. Então, no IDH em si, é usado para medir, né, a qualidade de vida das populações, que ele é composto por 3 fatores. Então, aqui,
O IDH, ele mede o nível de escolaridade também. Quanto maior o nível de escolaridade, suponha-se que será maior também a renda da pessoa. E a qualidade de vida dessa pessoa, porque ela vai se alimentar melhor, ela vai ter melhor acesso à educação, à saúde, ela vai ter melhor acesso aos hospitais, ao atendimento hospitalar, enfim, tudo isso contribui para que a pessoa possa viver mais, né? E sobre o futuro? Aí as metas, né, para o ODS, né, de 2000 aliás, o ODS 4 da educação. Então, o 4, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, tá? Promover oportunidades, sim, é responsabilidade. Essa coisa de, a pessoa que tem que se virar, a pessoa tem que se esforçar, sim. Mas a ONU, os governos, prefeituras, todos esses órgãos têm a responsabilidade de possibilitar meios para que essa pessoa possa progredir, né? O pessoal lá de Manari, do vídeo, né, que pega um ônibus para percorrer uma distância superior a 30 quilômetros para poder ter aula na cidade vizinha, porque na cidade que as pessoas moram não tem uma escola com ensino médio. É um absurdo. Mas são absurdos, né? O vídeo mostrando a quantidade de escolas que não tem água potável, que não tem banheiro. Banheiro. Como pode isso acontecer em pleno século XXI? Gente, São Paulo não é a realidade do Brasil, tá? Isso não nos faz melhor e nem pior. Isso faz com que nós temos que ter a consciência desses processos todos que existem, positivos e negativos. Aqui, pessoal, por exemplo, o segundo item, né, aliás, a meta 4.1, até 2030, garantir a todas as meninas e meninos que completem ensino primário e secundário livre, né? Se possível, não trabalhando, né? Porque nós temos até no Brasil aqui ainda muitas crianças que trabalham, né? O trabalho infantil, que é um crime, né? Mas acontece. Aí, garantir até 2030 que meninas e meninos tenham um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, na escola pré-primária, que é onde é a base, né, para a alfabetização. Aí nós temos aqui, ó, meta 4.3, que até 2030 assegurar a igualdade e acesso de homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade. Tá. Pessoal, 5% só 5% da população brasileira tem um diploma universitário. Só 5%. Então, existe um problema muito grande, tá? Que precisa ser resolvido. Aqui, ó, até 2030, né, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, né, cursos profissionalizantes, técnicos, né, graduações nas universidades, licenciatura, na formação de professores, ampliar essa capacidade técnica da população, né? Meta 4.5, eliminar as disparidades de gênero, que foi o que eu comentei ali, né? A menina ser educada para ser dona de casa, tal. Não, não. Meninos e meninas devem ser educados da mesma maneira. E eles poderem discernir como eles querem aplicar essa educação, tá? Se vai ter uma carreira de engenheiro, menino ou menina, ter um engenheiro ou uma engenheira seria o mais correto, né? Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substância proporção dos adultos, tanto homens quanto mulheres, estejam alfabetizados, né? E tenham adquirido conhecimentos básicos de matemática, tá? Mas por que matemática, né? Gente, para possibilitar que a pessoa possa, no mínimo, depois fazer um próprio orçamento financeiro familiar, né? Então isso aí é o básico. Meta 7, 4.7, até 2030, garantir que todos os alunos adquiram habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Então aqui já entra em questão até a capacidade do ser humano em manter o planeta de uma maneira que nós não fiquemos à mercê das transformações de deterioração da exploração dos recursos naturais que nós utilizamos, né? A meta 4.8, pessoal, desculpa, 4.A, construir e melhorar instalações físicas para a educação, né?
Galera, aqui em São Paulo nós temos escolas públicas que é super legal, tem lousa digital e tudo, e tem escolas que não tem lousa. Tem escolas que, né, tem escolas públicas que se comparam a escolas particulares. São poucas, infelizmente. Por outro lado, nós temos uma quantidade de escolas públicas que tem a criminalidade dentro dela, nós temos escolas que têm tráfico de drogas dentro delas, onde acontecem muitas coisas. E se estudar é uma coisa que deveria ser a base, e em muitos dos casos não é, né, pessoal? Então aqui, né, eu mesmo eu estudei numa escola pública, né, na verdade eu estudei no ensino médio em duas escolas públicas, tá? Uma delas era tranquila, mas é, no intervalo você ia no banheiro e às vezes tinha alguém lá dentro lá usando droga, onde já se viu isso, né? Em outra, aí eu mudei de escola, não por isso, mas rolou uma denúncia lá, enfim, e eu acabei mudando de escola porque eu já estudava no Senai também. Então eu estudava no Senai e estudava na escola, né? Então eu me matriculei à noite e logo depois eu arrumei um emprego. Então no primeiro ensino médio eu já trabalhava e estudava. Aí eu comecei estudando numa escola perto da casa da minha mãe. E nessa escola, à noite, pessoal, era muito difícil ter aula. O professor às vezes explicava um negocinho em 5 minutos da aula e depois passava o resto da aula conversando com o pessoal da sala. O pessoal da sala, a galera, a massa da sala e da escola à noite era formada por pessoas mais velhas que estavam preocupados só em pegar o diploma. E eu estava preocupado com o vestibular naquele período. Tinham pessoas que entravam armadas na escola, tinham pessoas que entravam com drogas na escola. A grande maioria, sexta-feira, por exemplo, não tinha aula. O pessoal ficava na porta da escola lá com os portas-malas dos carros abertos e o som rolando virava um point do bairro, né? Como ter aula? Era complicado. Então, quando diz essas coisas relacionadas à infraestrutura, eu completo dizendo que não apenas estrutura física, mas as metas elas estão deixando claro também, né, as questões relacionadas à qualidade desse ensino, né? Até o 4.C, olha só, aumentar substancialmente a oferta de professores qualificados, né? Aquele professor que ama o que faz, que você como aluno sente o brilho no olho do cara quando ele está fazendo uma coisa que ele realmente gosta, é uma aula diferente, né? Então ter esse brilho, né? O 4.B, pessoal, aqui ó, aqui o 4.A complementa, né? Falando ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos, né? Que foi o que eu comentei. O 4.B, ampliar o número de bolsas de estudo, né, propiciar que parte da população, não só a população rica, mas a população mais carente, consiga acessar a educação de qualidade, né? Então o Brasil tem várias metas aí para conseguir fazer isso, tá? Então aqui, galera, ó, o Brasil ainda tem 8% de população analfabeta no país. Esse analfabeto aqui é daquele público que não sabe realmente ler, não aprendeu a juntar sílabas. N com A, na, V com I, vi, o, na, vi, o. Então, esse número de 8% é de pessoas que não aprenderam a fazer nem essa leitura simples, tá, pessoal? E é uma vergonha um país ter esse quadro, principalmente um país como o Brasil, né? Por que, Pro? Porque reina a desigualdade, é por isso que existem essas coisas, tá? Então, os reflexos do cenário educacional nacional brasileiro, existem muitas coisas relacionadas a isso que nós vamos vendo, né? As deficiências na educação nacional, como nós vimos no vídeo e vemos atualmente também é muito grande, né? Aí, deixa eu ver a minha página aqui também. Então nós temos, né, as deficiências de conhecimento. Aqui nós temos um teste, né, de estagiários e aprendizes do NUB, exercício ortográfico de ditado, né? Então aqui, curso técnico de administração. Olha a quantidade de erros no ditado. Então olha só, a pessoa acertou 2,
3, 4, 5 acertos, 6 acertos, pessoal. De 30 palavras, acertar 6 é um cúmulo. E isso que não é uma pessoa que está, é analfabeta, é assim, não. Olha aqui, é para um curso, é para o estágio e também estagiários e aprendizes. Gente, de 30 palavras acertar 6, né? Então é muito pouco. Tá? E essa pessoa está adentrando no mercado de trabalho. É um processo seletivo aplicado para universitários que concorrem a vagas de estágio. Esse cara, ele está na faculdade, pessoal. Não importa o curso. Que seja um curso de administração, um curso de design de games, um curso de educação física, um curso de gastronomia, um curso de geografia, um curso de geologia, um curso de arquitetura, engenharia, psicologia, não interessa. Não é admissível que um estudante universitário erre essa quantidade de palavras. E isso não é resultado apenas do trabalho e esforço desse adolescente que virou um adulto. É resultado de muita gente. Então você fala, professor, é que esse caso é um caso isolado. Não, não é. Peguem vídeos no YouTube sobre educação, que mostra ditados, para vocês verem. Tem até programa de TV que já fez isso. Né? E nós vemos como isso aí acaba sendo um problema muito forte, né, no Brasil. Então isso precisa mudar. Como, professor, mudar? Aumentando a leitura. Lendo. É inadmissível que a média de leitura do brasileiro, pessoal, seja de 1,5 livro por ano. A Coreia do Sul, ela conseguiu sair de um patamar de subdesenvolvido para em desenvolvimento, investindo fortemente na educação na década de 60, depois do cessar-fogo entre a Guerra das Coreias. Gente, na menor das hipóteses, você vai ficar uma pessoa rica de conhecimento. E adquirir mais conhecimento não dói, não. Não dói, não. Então, primeiro, aumentando o nível de leitura. Gente, a média de leitura hoje de um sul-coreano é de 66 livros por ano. Aí você pensa, puxa, isso é um absurdo. A pessoa, se o ano tem 54 semanas, a pessoa lê mais de um livro por semana. Gente, colocando disciplina, 1 horinha por dia, você vai ler mais de 30 livros por ano. Se você ler 1 hora por dia, todo dia uma horinha só 1 hora. Livros diversos, né? Livros técnicos de determinados assuntos, livros de história, de literatura, sabe? Desenvolvam a leitura. Isso é fundamental. Desenvolvendo a leitura, pessoal, vocês vão se sair melhor do que essa situação. Não importa se você nunca leu antes um livro, se você só lia os livros obrigatórios pelo colégio, vai além. Coloque um propósito, pessoal, de aumentar o seu índice de leitura. Eu acho que esse é um grande caminho, tá, pessoal? E aqui, ó, nós temos os países e a remuneração inicial de um professor por ano, né? Que é triste. É triste. A remuneração inicial de um professor por ano em dólares. O cara acabou de se formar na faculdade, ele vai ter o primeiro emprego, né? O salário inicial. Então, olha só, em Luxemburgo é de 79 mil dólares, tá, por ano. E o Brasil tá aqui, ó. 13 mil dólares por ano. 13 mil dólares por ano. Então, se a remuneração não é atrativa, por que alguém vai querer virar professor no Brasil? Pessoal, eu tentei outras carreiras. Eu trabalhei com marketing, trabalhei com área de eventos na empresa, trabalhei com RH, trabalhei com outras coisas, mas eu não era feliz, mas eu tentei. E aí eu fui para a educação, eu fiquei mais feliz, mesmo com uma remuneração baixa, mas o salário do professor não pode ser amor. O banco não aceita amor para pagar boleto bancário. Então, para ter pessoas interessantes, precisa ter uma remuneração interessante também, né? Isso que acaba acontecendo. E pelo que eu vejo do colégio, tem muitas pessoas interessantes, ainda bem, porque tem muitos colégios, colégios nem tanto, mas escolas, pessoal, que é triste a situação, né? Nós estarmos aqui, pessoal, atrás de México, atrás de Chile, atrás de Colômbia, sabe? Outros países subdesenvolvidos. Não estou nem comentando de países aqui desenvolvidos, tá?
esses que eu comentei aqui agora, né? Então isso é um problema grave, né? Que precisa ser modificado, alterado, tá? Aqui, pessoal, então nós vemos já na página 55, né, a OCDE, investimento anual por aluno da rede pública de ensino. Então olha aqui, ó, uma coisa está ligada à outra. A remuneração que o país dá para o professor em anos iniciais. E olha aqui a quantidade de investimento. É o primeiro país também, Luxemburgo. É o primeiro país aqui do salário do professor. Então existe um investimento em todas as áreas dentro da educação. Desde um investimento no aluno, um investimento na vida do professor, investimento na estrutura física das escolas. Aí vem, ó, Estados Unidos, Suíça, né? Ó, o Brasil aqui, ó. Só US$ 5.000 de investimento num aluno. Isso é pouco, pessoal. Muito pouco. Estamos na frente de Argentina, Colômbia, Indonésia. Pessoal, é inadmissível. Um país que está entre as 10 maiores economias do mundo tratar a educação de uma maneira tão ruim. Eu não estou falando isso como professor, não. É que o conteúdo é educação. Mas isso é uma vergonha, né? Então aqui, é como se, pessoal, os governantes falassem em relação à educação que tudo que eles fazem é como se fosse um favor para nós. E não é um favor. Para desenvolver o país é importantíssimo investir em educação. Né? Então aqui, as essenciais nas escolas, professores são profissionais de segunda classe. Né? Ou seja, os professores têm salários baixos, longas jornadas de trabalho, condições de trabalho inadequadas, né? Então, lógico que a educação vai ficar menos atrativa, né? Então, assim, eu tenho colegas, pessoal, que pensavam assim, na faculdade até. Eu decidi virar professor de geografia porque trabalha meio período. Camarada, você quer ir para educação para trabalhar menos? Você acha que você vai trabalhar menos? Gente, minha turma começou com 45 alunos de geografia. Se formaram 8. Destes 8, 3 era para ser professor. E o restante era só para se aposentar na área em que estava com um salário maior, por ter uma faculdade. Então, pessoal, assim, é esse processo que precisa se modificar pela valorização do professor. E isso até eu estou falando por mim. Por exemplo, o Dia dos Professores, antigamente, eu não mandava nada para a professora da minha filha. Gente, eu sou professor, não mandava nem um parabéns. Se eu que sou professor não valorizo a própria professora da minha filha, gente, eu também estou fazendo parte do grupão aí que não valoriza os professores. Eu quero uma valorização, mas eu não valorizo. Aí mudei isso, né? As próprias famílias dos professores não valorizam os professores, muitas vezes. E um estranho vai valorizar? Ou seja, o conflito ele é muito maior do que parece, né? A questão desta valorização. Poxa, quer valorizar um professor? Estude. Estude. Que a valorização acontece. Tá, pessoal? Beleza? Né? Aí aqui, ó, Brasil e a taxa de analfabetismo por região, né? Então aqui nós vemos, olha só, a taxa que tem maior taxa de... Aliás, a região que tem a maior taxa de analfabetismo é a região Nordeste, tá? Seguida pela região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul, tá? Quando eu falei do analfabetismo, né, o analfabetismo funcional, né, que é aquele cara que sabe ler, mas não sabe interpretar texto, então nós vemos que as taxas das pessoas vêm o quê? Né? Olha aqui, o total e a taxa de homens e mulheres. Então, a maior quantidade de analfabetos é formada por homens, né? E a criança que ela não foi alfabetizada, ela está nessa taxa? Não. Quem entra nessa taxa são adolescentes com mais de 15 anos, tá? Então, em relação às pessoas de idade produtiva, olha aqui, ó. Brasil e a distribuição de pessoas de 25 anos ou mais por grupos de anos de estudo. Então, aqui a quantidade de anos de estudo.
né? Então nós vemos também nos gráficos como fica claro isso, né? É triste, né? Pessoal, finalizo aqui o capítulo 5 e vou iniciar o capítulo 6, que é o último capítulo dessa apostila 1, para a gente poder começar a apostila 2 aí, tá bom? Agora a gente entra num assunto importante, que é a questão relacionada à renda das pessoas do mundo, tá? Então, primeira coisa, o que é pobreza? Né? O que é um pobre em si? Então, uma definição simples, né? Começa aqui, ó. É uma definição simples que permite caracterizar a pobreza como situação de indivíduos que não possuem renda o suficiente para adquirir os suprimentos necessários à sua subsistência. Diferentes abordagens mais abrangentes, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Diferentes abordagens mais abrangentes adotam outros critérios além da falta de renda. Essas abordagens associam a pobreza à precariedade das condições de habitação, o acesso limitado ao saneamento básico. Saneamento básico, pessoal, é acesso à água potável e uma rede de esgoto, né? Esses tipos de coisas em si, né? Acesso de bens e serviços, né, para sobrevivência em si, a pobreza e a fome aqui no caso, né? Então nós temos aqui o primeiro gráfico mostrando, né, ó, o total de regiões desenvolvidas, tá? Com proporcional região, onde pega aqui, ó, regiões desenvolvidas no planeta, né? Então, o número em milhões aqui e a proporção da região. A Ásia Meridional, então a gente vê no gráfico de pizza aí do lado, né? A Ásia, África subsaariana. Então, nós vemos a quantidade de população que vive numa situação de extrema pobreza e quantos por cento é da população daquela região. Então, por exemplo, regiões desenvolvidas, 2% só da região era em 1990 92, em 2012 e 14 passa para 1,8. Pessoas que vivem na extrema pobreza nos países desenvolvidos. Você pega Estados Unidos, tem favela. Você pega a cidade que tem mais moradores de rua no mundo é Nova York. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades que o governo de Nova York está tendo em relação até ao combate do Covid-19. Né? Porque nós temos a maior cidade com moradores de rua do mundo, passando por esse problema grave, como nós também estamos passando aqui no Brasil. Olha na Ásia Meridional, 28% da população, gente. 28%. Né? É um número muito grande. Tá? Em 2014, olha só o que aconteceu, galera. Esse número aumentou. Não diminuiu, aumentou. Então nós temos uma disputa acirradíssima aí, né? Para as pessoas saírem da linha da pobreza. Né? Isso é muito complicado. Na página 58, pessoal, como medir a pobreza? Então, o IDH mede a qualidade de vida das populações. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, você pode encontrar das duas maneiras. Ele mede a desigualdade, tá? Ou seja, quanto mais próximo do número 1, maior é a pobreza do local, tá? Que o 1 seria a desigualdade máxima. Então, como é alta no Brasil, como é alta em alguns países africanos, como é alta, né, no Chile, como é alta aqui, né, na América Central também. Então, vários fatores vão acontecendo. Onde ela é inferior a 30, países europeus, né, os países nórdicos aqui, tá? Olha aqui, por exemplo, ela é consideravelmente, não é tão baixa assim também, ó, nos Estados Unidos, Canadá, né? Entendeu, pessoal? Então, por exemplo, não é ser a nação mais rica do mundo, que no caso são os Estados Unidos agora, não significa que lá a qualidade de vida é melhor, tá, pessoal? É diferente, né? Então, isso que é o índice de Gini, né? O que acontece aqui, né? Está muito associado ao poder de compra da população. E o poder de compra ele é baseado no PIB por PPC. Então aqui, PPC é o que, pessoal? Paridade de poder de compra. Ter um PIB alto, o PIB do Brasil ele é bem alto. Não significa que isso vai resultar numa quantidade maior de compra para tirar a pessoa da linha da pobreza. Existem as diferenças aí grandes, tá?
Então, nós temos países aí, ó, por exemplo, o PIB per capita de Luxemburgo, que eu havia comentado aqui, né? Em primeiro lugar, com 106 mil dólares. Quando calculado o PPC, o valor de compra cai para 77 mil dólares. Né? Automaticamente, então é o que seria, que estaria acessível realmente à população comprar. Tá? Então aqui, ó, a paridade de poder de compra, o PPC e o índice Big Mac, né? Então deixa eu virar minha página aqui. Então, aqui no caso, né, nós temos a renda per capita, tá? E a renda per capita chinesa é em torno de 1.500 dólares. Quando você aplica o índice PPC, ela chega a 6.500 dólares. Por quê? A possibilidade de compra. Então, a revista estadunidense The Economist, ela criou o índice Big Mac. O que é esse índice Big Mac? Ela demonstra aí no caso, né, que nem sempre o mesmo valor é capaz de comprar as mesmas mercadorias. Então, assim, por exemplo, você pega o salário de um cara aqui no Brasil com o salário de um cara lá de Luxemburgo. Às vezes o salário é o mesmo. Só que em um país compra mais coisas, outro país compra menos coisas. Então, isso que é o índice Big Mac, tá? Então, aqui o Brasil apresentou em 2017 o quinto Big Mac, mais caro do mundo, custando 5 dólares e 12 centavos. Enquanto a Rússia, um lanche, tá? O lanche mesmo Big Mac, custava apenas 2 dólares e 15 centavos. E é o mesmo lanche, só que muda por causa da relação existente do real poder de compra. O PPC significa aí, galera, o real poder de compra desses lugares, tá? Beleza, pessoal? Então, passando um álcool em gel aqui nas mãos, né? É bom higienizá-las sempre, né? Então, pessoal, continuando aí, ó, segundo o Banco Mundial, 9,6% da população mundial, que é mais de 700 milhões de pessoas, estavam abaixo da linha da pobreza. Estar abaixo da linha da pobreza é viver com menos de 1 dólar e 25 por dia, tá? Então isso é muito baixo, tá bom, pessoal? Aqui, o mundo, né, a linha da pobreza em 2012, marcada, né, pelos lugares aí, quanto mais pobre, mais verde fica. Tá? E aqui a pobreza multidimensional, né, que é o IPM, que mede o índice de pobreza multidimensional aqui pelo gráfico. Então nós vemos, né, no gráfico aqui esse índice de pobreza associado, né, ó. Então, ó, 3 dimensões, nós dividimos em saúde, educação e padrões de vida. Então, para a saúde, o básico aí, nutrição e diminuição da mortalidade infantil, vai resultar numa saúde melhor. Anos de escolaridade, crianças matriculadas na educação. E aí os padrões de vida, né? Que vem combustível de cozinha, sanitários, água, eletricidade, pavimento, ativos, os bens, né? Então, esses 10 indicadores estão divididos nessas 3 dimensões, tá? E enfim. Aí então aqui, galera, nós vemos também, né? Ó, dentre essas pessoas, cerca de 1,5 bilhão são pobres em termos multidimensionais. E mais de 800 milhões passam fome crônica. Estão sempre com fome. E não aquela coisa igual nós, de repente, eu não almocei hoje, estou com fome. Não, não, não. É que sempre não tem a comida na geladeira, se tiver geladeira. Tá, pessoal? E aqui nós terminamos a explicação do capítulo 6 do livro texto. Então, galera, como tarefa de casa, realizem aí as tarefas relacionadas, né, à apostila 1, concluam os exercícios aí da apostila 1, tanto os em classe quanto as TMs e TCs, tá, para a próxima semana. Aí na próxima semana nós eu vou fazer um vídeo fazendo as correções da apostila 1, tá bom, pessoal? Desejo a todos aí uma ótima semana e até mais. Galera, que saudade dessa turma, de verdade, tá bom? Uma boa semana e valeu pela aula e atenção, galera. Até mais.